Pesquisas revelam que mais de 90% dos jovens homens e mais de 60% dos jovens mulheres já consumiram pornografia e se masturbaram. E eu tenho 101% de certeza de que se você ler o título desse vídeo e der o play, você é um deles. E eu preciso ser honesto com você aqui. Esse ciclo destrói o seu cérebro com a mesma força e o mesmo mecanismo que a dependência em droga faz. Na verdade, em uma visão espiritual e psicológica também, é ainda pior. Porque isso acontece no silêncio. Então, você não consegue ver, mas ele está destruindo o seu cérebro neste exato momento. Mas neste vídeo eu trago a solução definitiva para tirar você dessa prisão e finalmente libertar você de uma vez por todas. Só que antes eu preciso te fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincero comigo. Você se importa realmente com isso? Você se importa com o fato da pornografia estar destruindo você? Porque pensa comigo, existe aquela pessoa que está doente, com o corpo destruído, mas ela sabe que está doente e quer ajuda. Ela busca o médico. E existe a pessoa que está doente à beira da morte, mas acha que está tudo bem. Então, qual é o seu caso? Você percebe que o que você está fazendo no escuro do seu quarto é um veneno letal para a sua vida? Ou você acha simplesmente normal? Ou você simplesmente não está nem aí para esse veneno que está dentro de você, dentro do seu cérebro? Então, se você se importa de verdade com isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar agora mesmo as 5 maneiras pelas quais o vício em pornografia está destruindo a sua vida. E no final de tudo isso, eu vou te dar a solução definitiva que vai libertar você da pornografia. Primeiro, ela destrói a sua percepção do outro. A primeira coisa que a pornografia faz é assassinar a sua capacidade de ver as pessoas como seres humanos. Quando você entra nesses sites de pornografia, você está pegando mulheres, pegando homens, pessoas que têm famílias, pessoas que têm dores, pessoas que foram criadas à imagem de Deus e reduzindo todas elas a meros pedaços de carne para o seu prazer rápido. Então, basicamente, você os transforma em meros objetos que podem ser jogados no lixo a qualquer momento. E sabe qual é o perigo disso? Isso não fica apenas na sua tela do seu celular. Isso vaza para a vida real e vem para a sua mente. Então, você sai na rua, você vai para a escola, você vai para a faculdade, você vai para o trabalho e você começa a olhar as pessoas do sexo oposto com a mesma lente suja que você olha para as telas. Então, sempre imaginando com cenas de sexo com elas. Não importa se é homem ou mulher. A verdade é que você não consegue mais ter uma conversa pura com uma pessoa normal. Porque os seus olhos estão sempre cobiçando. Sempre imaginando as pessoas mentalmente com cenas de sexo. É isso que a pornografia faz com você. Ela arranca a empatia do seu coração e coloca no lugar um instinto animal sujo que busca apenas o prazer sexual. Então você para de amar as pessoas e passa a usar as pessoas como se fossem objetos que podem ser jogados no lixo a qualquer momento. Segundo, ela destrói o seu cérebro e a sua paz. O seu cérebro foi desenhado por Deus para liberar um hormônio chamado dopamina. E esse é o hormônio do prazer e da recompensa. Ele é ativado quando você realiza coisas boas. Então, quando você abraça alguém que ama, quando você termina um trabalho difícil, vê aquela satisfação de recompensa, quando você contempla a natureza, a pornografia hackeia esse sistema. A pornografia meio que burla esse sistema. Então, ao invés dela começar no começo da corrida, é como se ela pulasse o caminho e aparecesse lá no final de forma direta. Então, quando você assiste a esses vídeos, o seu cérebro ele é preenchido por uma avalanche artificial de dopamina tão violenta que nenhuma atividade normal consegue competir.
E o resultado disso é que a vida normal, ela começa a perder a cor para você. Você fica uma pessoa apática, nada mais te dá alegria, você não tem mais motivação para estudar, você não tem mais motivação para trabalhar, você se torna uma pessoa antissocial e não quer mais conversar nem com a sua própria família. A sua paz vai simplesmente embora. E esse buraco vazio que ficou dá lugar a uma ansiedade esmagadora sobre você. E quando essa ansiedade bate aqui dentro, o seu cérebro viciado pede por mais pornografia. É um ciclo demoníaco de estresse e falso alívio que está fritando os seus neurônios e sugando a sua energia vital. Terceiro, ela destrói o seu futuro e os seus relacionamentos. A pornografia é uma fábrica de mentiras. Ela coloca na sua cabeça expectativas mentirosas e irreais sobre o corpo humano. Mentiras sobre o sexo e mentiras sobre o amor. E se você não parar agora, eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer com o seu futuro. Você vai destruir o seu casamento antes mesmo dele começar. Antes mesmo de você casar. Se você é solteiro, a pornografia está matando a sua capacidade de construir um romance real. Porque a realidade precisa de paciência, precisa de perdão e precisa de uma intimidade verdadeira entre duas pessoas. Coisa que um vídeo de 5 minutos nunca vai te dar. E se você já é casado, a pornografia está colocando uma terceira pessoa invisível na sua cama. Então você está traindo a sua esposa. Você está traindo seu marido dentro da sua própria cabeça. Aí quando as expectativas mentirosas da tela não se cumprem na vida real, na cama, a frustração entra em sua vida. As brigas começam a surgir e o divórcio bate em sua porta. Então se você continuar vendo pornografia, com certeza a pornografia será uma assassina da sua futura família ou até mesmo da sua família atual. Quarto, ela destrói a sua força de vontade e o seu caráter. Lembra de quando você achava que tinha tudo sob controle? Lembra de quando você dizia para você mesmo, eu posso parar a hora que eu quiser? Olhe para você agora. Aonde está essa convicção? Você mente para si mesmo todos os dias. Você chora, se arrepende, apaga o histórico, promete para si mesmo que foi a última vez. E dias depois, como um cachorro que volta ao próprio vômito, lá está você de novo, voltando para este lugar sujo. O vício destruiu a sua força de vontade de lutar. Você se tornou um escravo que obedece cegamente aos comandos da sua carne. E pior do que isso, ela está destruindo o seu caráter. Porque ela está forçando você a viver uma vida dupla. Então por fora você sorri. Você aperta a mão das pessoas. Talvez você até vai para a igreja. Mas dentro de você, no escuro, você carrega um segredo sujo que você não tem coragem de contar para ninguém o que você pesquisa naquele site sujo. A hipocrisia está apodrecendo quem você realmente é. Você vive com medo constante de ser descoberto. E isso é uma das piores coisas que está acontecendo porque você acaba vivendo uma vida de mentiras. Quinto, ela destrói a sua comunhão com Deus. Aqui nós chegamos ao fundo do abismo. Tudo o que eu falei até agora, a destruição do seu cérebro, a destruição do seu futuro, a destruição do seu caráter, são sintomas visíveis de uma doença invisível. Mas o maior, o mais terrível de todos e o mais eterno estrago que a pornografia faz na sua vida é a morte do seu espírito. Ela destrói de todas as formas a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Aqui em Isaías, o profeta não está descrevendo um Deus que virou as costas por raiva ou até mesmo por abandono.
Ele está descrevendo uma consequência física da sua separação que você fez. O pecado cria uma barreira entre o ser humano e Deus. Então, entre você e Deus, uma barreira aqui. É como se toda vez que você visse pornografia, você estaria colocando camadas de vidro entre duas pessoas que estão no mesmo quarto. Camadas aqui no meio. Então, elas ainda estão no mesmo quarto, mas a comunicação vai ficando cada vez mais difícil, até que um dos dois não consegue mais ver com clareza quem está do outro lado, porque existem várias camadas de vidro entre os dois. Isaías está dizendo que o rosto de Deus está escondido não porque Deus se escondeu, mas porque os pecados foram construindo essa barreira, essa camada por camada, e agora você não vê mais Deus. Você apenas vê um muro em sua frente, que impede você de sentir a Deus, que impede você de tocar a Deus, que impede você de ver Deus, que impede você de ver os planos de Deus para a sua vida. E você sabe exatamente do que eu estou falando aqui. Você tem aquela sensação de vazio que bate no seu peito segundos depois que o vídeo acaba, aquela sensação de culpa. O quarto está escuro, a tela do celular brilha no seu rosto e você sente um frio em sua espinha. Um silêncio que ecoa em sua alma. E a pergunta vem, por que eu fiz isso? E além desse silêncio que está dentro de você, existe uma culpa que está sobre você. E essa culpa é a voz da sua consciência gritando que você está sujo, que você está fazendo algo de errado. É por isso que você tenta dobrar os joelhos, tenta ler a Bíblia, tenta orar, mas as palavras simplesmente não saem. Parece que Deus fechou o céu para você. Você não sente mais a presença de Deus porque o pecado da luxúria funciona como uma fumaça que sufoca o seu espírito. Você anda por aí como se estivesse vivo, como se estivesse tudo normal, não é mesmo? Mas a verdade é que você está morrendo por dentro. E não importa o que o mundo diga, não importa quantas curtidas você tenha nas suas redes sociais, não importa os sorrisos falsos que você dá para as pessoas em sua volta, não importa. Não importa as máscaras que você coloca e utiliza para si mesmo, para enganar as pessoas. Não importa quão bem você esconda isso da sua família, você está morrendo por dentro. O inimigo da sua alma transformou a sua mente em um lixão. Existe lixão aqui dentro. E ele ri da sua escravidão. Ele sussurra no seu ouvido todas as madrugadas. Você não tem mais jeito. Você é nojento. É isso que ele fala. Você foi longe demais. Deus nunca vai aceitar você de volta depois de tudo que você viu. E humanamente falando, a sua situação realmente é impossível. Humanamente. Vamos ser sinceros. Olha o tanto de vezes que você já tentou. E todas simplesmente falharam. Você tentou um X, tentou Y e nunca deu certo. Método atrás de método, tentativa atrás de tentativa, falhas atrás de falhas. Porém, existe uma única solução para a pornografia. E essa solução é espiritual. Muitas pessoas acham que a pornografia é um problema exclusivamente físico ou até mesmo psicológico. Mas a verdade é que ela é um problema espiritual. E se você tentar curar um problema espiritual usando apenas técnicas humanas, então técnicas de respiração, autoajuda, bloqueadores de site ou força de vontade, você vai morrer tentando. Você pode até conseguir ficar algumas semanas sem fazer, mas o final sempre será o mesmo. Você vai voltar para a lama. Você vai voltar para o vômito. E você vai cair de novo. Como diz em Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua insensatez. Aqui nesse texto, Salomão está deixando muito claro sobre a tendência de voltar ao mesmo lugar. Da mesma forma, pelas mesmas razões. Mesmo depois de ter prometido que não voltaria mais, e mesmo sabendo que aquele lugar é um lixo. O cão não volta ao vômito porque quer se destruir. Ele volta porque o instinto animal é mais forte do que o bom senso. E é exatamente isso que acontece com quem tenta sair da pornografia sem resolver o que está na raiz,
que é um problema espiritual. Eu não quero que você me entenda mal aqui. A terapia e os bloqueadores são ótimos em um certo estágio. Eles ajudam a lidar com o hábito. Então a solução deles humanas é válida em uma certa camada. Mas eles não podem resolver um problema espiritual em uma camada muito mais profunda. Não podem. Então, traduzindo, eles não podem ressuscitar um espírito que está morrendo por dentro. Não podem. Eles não podem ressuscitar Lázaro. Não podem. Eles não podem lavar a sua consciência manchada. Não podem. Eles não podem quebrar as correntes de uma alma que está presa no pecado. Não podem. Eles não podem perdoar os seus pecados diante do tribunal do Deus Santo. Não podem. Mas o próprio Deus pode. Deus pode limpar essa sujeira que está em sua alma aqui dentro. Deus pode limpar a sua mente manchada de sangue do pecado. Deus pode limpar o seu coração. E principalmente Deus pode perdoar os seus pecados. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Na época da antiguidade, o escarlate, o vermelho, o carmesim era a tinta mais difícil de remover de sua época. Então, quando um pano era tingido de vermelho, a mancha era permanente, era irreversível, não tinha como limpar. É assim que a sua mente está agora, manchada de vermelho. Manchada pelo pecado contínuo, manchada pelos vídeos pornográficos que você insiste em ver, manchada pelas conversas sujas que você tem, manchada pelas fantasias criadas pelos vídeos que você viu. E essa mancha não sai com seu choro, a mancha não sai com as suas promessas, e a mancha não sai com a sua força de vontade, não sai. A única coisa no universo capaz de pegar essa alma vermelha manchada de escarlate e transformá-la em algo branco como a neve, puro, intacto e santo, é o sangue precioso do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário. Então, sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E você precisa entender o que aconteceu naquela cruz há 2000 anos atrás para que você entenda como que isso pode limpar você. Deus olhou para você, perdido em seu quarto, acorrentado pela indústria pornográfica, porque o seu amor por você é infinito, Ele te ama. O próprio Deus se fez carne e desceu nessa terra. Então, nasceu Jesus Cristo em forma de homem, que é o próprio Deus, através de uma virgem chamada Maria. Jesus Cristo andou no meio desta humanidade sem se corromper, através de uma humanidade corrompida, tentado em todas as coisas, mas ele nunca cedeu. A mente de Jesus era um poço cristalino de pureza e santidade. E quando ele caminhou para a cruz, ele estava caminhando para tomar o seu lugar, o meu lugar, o seu lugar de pecado. Os soldados romanos cravaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus Cristo, e o sangue desceu pelo seu rosto. Mas mesmo assim, ele suportou a dor física e espiritual em sua cabeça. Tudo isso para purificar a sua mente poluída da pornografia. Os espinhos perfuraram o crânio do Filho de Deus para que ele pudesse arrancar a sujeira dos seus pensamentos. Então eles pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz. E ali pendurado, desconfigurado, suportando a ira do próprio Pai, Jesus Cristo assumiu a sua culpa. Então, para que você entenda de forma muito clara o que aconteceu, Deus Pai pegou a sua luxúria, pegou o seu vício em pornografia, pegou a sua masturbação no escuro, pegou a sua vida dupla de mentiras, pegou a sua hipocrisia, pegou a sua vergonha, pegou toda a vida de pecado que você leva e que desagrada a Deus, e colocou tudo isso sobre os ombros do seu único Filho, Jesus Cristo. Então Jesus foi julgado, condenado e esmagado em seu lugar, como se fosse você ali. No Calvário, Jesus disse: está consumado. Neste momento, a sua dívida foi paga no mundo espiritual. Então Jesus, estando morto, desceu à sepultura,
Mas no terceiro dia, o poder do Espírito Santo explodiu aquele túmulo. Então Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E naquele dia, quando Maria Madalena e Salomé foram no túmulo esperando ungir um corpo morto, eles viram um anjo sentado ali e disseram: onde está Jesus? Aonde está Jesus? Cadê ele? Então o anjo olhou para elas e disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. É por isso que Jesus não está morto hoje. Ele está vivo porque ele ressuscitou dos mortos. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a luxúria. Jesus venceu a pornografia. Jesus venceu o pecado. E porque ele está vivo hoje e venceu o pecado, ele tem a chave para libertar você desta prisão. Então Jesus pode te libertar da luxúria. Jesus pode te libertar da pornografia. Jesus pode te libertar de tudo aquilo que está sendo barreira entre você e Deus. Jesus está abrindo uma porta para você agora. Uma porta para você ser finalmente livre. Mas você precisa se levantar e entrar por essa porta. O sacrifício de Jesus Cristo só terá valor em sua vida se você o receber de verdade em seu coração. Então, se você rejeitar a cruz, se você fechar esse vídeo sem tomar uma decisão de mudança através de Jesus, então o sangue de Jesus não vai cobrir você no dia do juízo. E naquele grande dia, quando você morrer, fechar o seu olho e abrir no mundo espiritual, você estará de frente com Deus, o Rei do Universo. E ele virá todo o pecado de luxúria que você cometeu, todo o pecado de pornografia que você viu, todo o pecado da hipocrisia que você cometeu, todo o pecado da mentira que você falou. Ele saberá de todos os vídeos que você viu. E você responderá por cada pecado que você cometeu e por cada vídeo que você viu. E a declaração vai ser culpado. E a condenação será eterna. Porque você não aceitou o seu filho Jesus, que seria o seu advogado nesse tribunal. Então Deus olhará para você, não vai ver seu filho Jesus e vai falar culpado. E é por isso que Jesus está batendo na sua porta do seu coração agora. Não para atacar uma pedra em você, não para humilhar você, mas sim para entrar em sua vida, entrar em seu coração e limpar você de toda essa sujeira que está dentro de você, e para você ter um advogado naquele grande dia, para Deus olhar para você e ver Jesus e você ser salvo. Quando você abrir o seu coração para Jesus, tudo aquilo que está acumulado dentro de você, a culpa, a vergonha, o peso de cada recaída, o pecado que afetou a sua personalidade, vai ser limpo pelo poder de Deus. E para que tudo isso aconteça, para que Jesus entre dentro de você e essa transformação comece de verdade, você precisa apenas de uma decisão agora. Apenas uma. Uma decisão muito simples, mas que precisa vir do fundo do seu coração. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu não estou aqui para te vender nada. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não estou nem aí para o seu dinheiro, eu estou ligando para a sua alma. A única coisa que eu quero é que você seja verdadeiramente livre. Eu não quero te vender nenhum curso, eu quero que você seja liberto. E para isso acontecer, você ainda não precisa de uma igreja agora, ainda não. Você não precisa pagar nada, não precisa de um curso, não precisa fazer nada extraordinário. Você só precisa de uma coisa: receber Jesus em seu coração. E a forma de receber Jesus é através de uma oração com as suas palavras. Oração é uma conversa simples com Deus. Entenda que não é a beleza das palavras que importa. Não importa se você fala de maneira difícil ou de maneira complexa. Porque Ele olha a sinceridade do seu coração. Porque Deus não olha o que você fala neste exato momento. Ele olha a intenção do seu coração quando você fala. Então, o que seu coração está revelando através de suas palavras? Então, enquanto você estiver falando, Deus vai estar olhando o seu coração. Vai estar olhando dentro de você. E se você fizer essa oração de coração, crendo de verdade no que eu estou dizendo aqui, Jesus Cristo vai entrar em sua vida. E a partir daí, Deus vai começar a trabalhar dentro de você. Então, se você está cansado de perder, se você está exausto de carregar essa culpa
e essa vergonha escondida de todo mundo, se você quer ser um homem livre de verdade, o momento ele é agora. Onde quer que você esteja assistindo isso, se for em um lugar seguro e tranquilo, feche seus olhos agora e ouça as minhas palavras e repita as minhas palavras. Não importa o que você fez ontem. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa. Repita essas palavras comigo. Com toda a sinceridade que você tiver. E realmente creia. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E que não consigo me libertar sozinho. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu decido, a partir de agora, me afastar desse caminho que desagrada ao Senhor. Eu creio que você morreu pelos meus pecados e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. A partir de agora, eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos e me comprometo a te seguir todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, eu preciso que você entenda o que aconteceu agora. Você não teve apenas seus pecados perdoados. Agora você se tornou algo especial. Você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus. Talvez você tenha passado por muitas coisas nessa vida. E acabou se sentindo muito sozinho, sem pai, sem mãe. Mas a partir de agora você tem um pai. E não é qualquer pai. É o próprio Deus, o Criador de tudo, que conhece seu nome e cada fio de cabelo que você tem. Agora ele te chama de filho e caminha do seu lado para cada passo em sua trajetória. A caminhada com Jesus não termina aqui. Ela está apenas começando. Agora você precisa ser ensinado, crescer na vida e caminhar com pessoas que estão na mesma direção que você perante a sua fé. Então, primeiro, eu recomendo que você procure uma igreja saudável, bíblica, mais perto da sua cidade. E comece a caminhar junto com os irmãos da fé. Faça esse esforço. Vá à igreja. E segundo, para te ajudar ainda mais, nasceu um movimento para te ajudar nessa caminhada. É um movimento totalmente online e gratuito, tá bom? Lá você vai encontrar muito ensino, direção, apoio e uma família espiritual caminhando junto com você. Lá eu também vou dar alguns vídeos, alguns cursos 100% gratuito, justamente para te ajudar nessa caminhada cristã. Então, se você quiser fazer parte desse movimento, clica no link da descrição do vídeo ou no link fixado nos comentários e entre para o nosso movimento. Tudo que eu oferecer lá é gratuito. Eu não quero te vender. Isso aqui não é um funil para te vender algo no final. Não. Isso aqui é propósito de vida meu, cara. Eu quero você liberto. Eu quero você caminhando certinho com Jesus. Não é sobre placa de igreja, é sobre um homem chamado Jesus. E eu quero te ensinar nessa caminhada, eu quero te ajudar nessa caminhada. Mas, para isso, você tem que ter o coração aberto e ensinável. E é por isso que isso é um propósito de vida, porque eu vou fazer totalmente gratuito. Não vou te vender nada. Aqui nada. Nada. 100% gratuito, tá bom? Então, é isso. Clica no link abaixo e envia para o movimento. E não se esqueça. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe, irmão. Tamo junto. Te amo em Cristo, hein?